Para a gente começar a falar um pouquinho sobre ortodontia, a gente tem essas definições aqui, ó. Orto, tá? Que vem o significado correto, e dons, que vem de dente. Então, quando a gente fala ortodontia, a gente está fazendo movimentações dentárias para a posição correta dos dentes, tá? A gente tem um arco ideal e dentro desse arco ideal a posição dos dentes elas devem estar favoráveis, né? Tem que estar bem alinhadinho, bem certinho para evitar vários tipos de problema. Bom, esse rapaz aí, o Edward Huntley Engel, 1855 e 1930, né? Ele nasceu na cidade de Hennick, no estado da Pensilvânia. Pouco antes de graduar-se em odontologia, no final de 1878, ele começou a se interessar em regularizar a posição dos dentes. Assim, em 1900, ele iniciou sua própria escola de ortodontia e deu origem à nova era da ortodontia moderna. Então, é bom a gente voltar um pouquinho na história e entender como que tudo começou, né? Da onde que veio essa parte, como que criou essa história toda de ortodontia que a gente utiliza até hoje. Então, veja bem, naquela época já tinha essa preocupação, já tinha essa visão de que os dentes em posições adequadas, ele naturalmente favorece a saúde bucal do paciente. Uma curiosidade é que aproximadamente 80% da população mundial possui algum tipo de maloclusão. As mais comuns são apinhamentos, dentes girados, mau relacionamento entre a maxila e mandíbula. Então, esse achado, esse estudo que foram feitos e chegou nessa conclusão que 80% da população mundial tem algum tipo de maloclusão, é um número muito grande. Imagine só, no mundo inteiro, 80% da população tem algum problema de maloclusão. O mínimo que seja, mas não deixa de ser um problema, tá? Então, quando a gente vê, hoje em dia, em consultório, um paciente que tem algum tipo, é a coisa mais normal. É super tranquilo, é uma rotina nossa do consultório, a gente ter esse tipo de relato de paciente, tá? E esses tipos de maloclusões, quais são os tipos de maloclusões? Eu coloquei aqui os principais tipos, tá? Apinhamento dentário, diastemas, dentes protruídos, mordida aberta, sobremordida, mordida cruzada anterior. Esses tipos de maloclusão são os mais comuns. Existem outros tipos, tá? Mas esses tipos são os mais comuns que a gente vê e acompanha diariamente na prática clínica mesmo, tá bom? Além deles, a gente tem mordida cruzada posterior, dentes ectópicos, dentes impactados, ausência de dentes e numerosos hábitos, tá bom? Então, aquele paciente, esse último item, numerosos hábitos, são aqueles hábitos que o paciente geralmente ele não percebe que ele tem. Geralmente ele não percebe que ele tem. Tá? Um caso curioso que já aconteceu comigo, por exemplo, um paciente que ele tinha uma mordida aberta lateral um lado só, ou seja, mordida aberta unilateral, só de um lado. E praticamente em 2 ou 3 dentes só. E aí a gente conversando no consultório, fazendo anamnese, batendo um papo com o paciente, eu vi que ele tinha uma mania, um hábito de pegar a caneta e colocar ela do lado e ficar com a caneta mordendo, só de um lado.
Aí eu perguntei para ele se ele já tinha muito tempo que fazia aquele hábito, tinha muito tempo que ele tinha aquela mania, né, de morder a caneta. E ele falou comigo, olha, desde que eu me entendo por gente que eu faço isso. Pronto. Já achei qual foi a causa daquela mordida aberta. Então, o paciente, ele geralmente, ele não sabe que ele tem esses hábitos, tá bom? Bom, na foto, uma foto bem clássica mesmo, apinhamento dentário. A foto, eu coloquei ela aqui, eu não sei se está dando para vocês verem, legal, pode estar algum tipo de distorção na foto, mas dá para ver nitidamente que tem um apinhamento dentário. E o apinhamento dentário nada mais é do que um dente querendo sobressair em cima do outro. A falta de espaço entre esses dentes na arcada. Então imaginem só que não parece que está tudo muito confuso, está meio apertado, está faltando uma organização ali, né? Então, a gente olhar bem, tem um dente lateral aqui, o 22, está bem aqui para trás, os caninos estão um pouco acima, tá? Então, esse é o famoso tipo de apinhamento dentário. Diastemas. O diastema, a gente pode até levar em consideração que é o contrário do apinhamento. Aqui no diastema a gente tem espaços entre um dente e o outro, tá? Então, se no apinhamento a gente está faltando espaço, no diastema a gente está sobrando espaço. Então, tem aqui muito espaço e os dentes, por um motivo ou outro, tem espaços entre eles, tá bom? Dentes protruídos. Esses dentes protruídos, a gente costuma falar que esse dente é aqueles dentinho de Mônica, né? Dente para frente, dentinho de coelho e tudo mais. Essa classe aqui, característica de uma classe 2. A gente vai ver classe 1, classe 2, classe 3, mas para vocês já irem ambientando com a nomenclatura, uma classe 2, que é justamente essa parte da maxila, tá, projetada para frente, tá bom? São os dentes protruídos. Mordida aberta. A mordida aberta também é um caso muito comum da gente achar em consultórios, e pacientes têm vários hábitos, né, que podem levar a terem mordida aberta. Por exemplo, a própria fala do paciente, a própria posição da língua do paciente pode levar ele ter um caso assim, pode ter um quadro de mordida aberta. Então a força da língua projetando para frente faz com que essa mordida aqui vire uma mordida aberta. Como que a gente trata isso? Com ortodontia? Tudo bem, a gente trata com ortodontia. A ortodontia vai, digamos assim, consertar. Mas é muito importante nesse tipo de paciente, se for mesmo o caso de um paciente que tem mordida aberta em função do posicionamento da língua, é fundamental a gente, após o tratamento ortodôntico, fazer uma indicação para uma fonoaudiologia. Esse paciente tem que fazer tratamento com fonoaudiólogo, que aí é um profissional mais adequado para poder fazer algum tipo de intervenção no posicionamento da língua. Porque senão o que vai acontecer? O paciente vai fechar essa mordida com o aparelho, fazendo uso do aparelho, ele fecha a mordida, legal, mas aí quando ele tira o aparelho, essa mordida volta a abrir porque ele não tem esse controle. Ele vai precisar fazer esse controle com o fonoaudiólogo. Vocês entenderam? Tranquilo? Outro motivo que leva o paciente a chegar a ter uma mordida aberta é dedo, o paciente chupa dedo, bico, e aí tem várias opções, né, que faz com que o paciente tenha essa mordida aberta.
hábitos também, né? Igual eu falei do caso de um paciente que eu tive, que ele tinha um hábito de morder a caneta. Então, e acreditem, uma caneta será que faz? É claro que não é de um dia para, né, o outro, não é uma semana para outra, né, de um ano para o outro. É longos anos aí, mas acontece sim. Sobre mordida. Então, do mesmo jeito que a gente classifica o apinhamento dentário, o inverso do diastema e vice-versa, a sobremordida a gente pode considerar que é o inverso da mordida aberta. Se na mordida aberta a gente tem uma situação em que o paciente fecha a boca, mas anteriormente ele não toca os dentes, vocês podem ver que ele está com a boca fechada, olha, ele está mordendo, tá? Olha posteriormente aqui, ele está ocluindo e ele não toca aqui os dentes da frente. A sobremordida ou mordida profunda, você não consegue nem ver os dentes inferiores. Vocês perceberam aqui? Ele morde, e a mordida profunda é uma sobremordida que a gente quase não vê os dentes inferiores. A gente só vê dente superior ali, tá bom? Então o tratamento da mordida aberta é fechar. O tratamento da sobremordida é liberar um pouquinho. A gente precisa de ter essa harmonia da maxila e da mandíbula legal, né? Mordida cruzada anterior. Mordida cruzada anterior. Bom, especialmente nessa imagem, a gente tem uma mordida cruzada anterior e uma mordida cruzada posterior também, tá? Mas o que seria uma mordida cruzada? Primeiro, a mordida cruzada, ela está ao contrário do que seria o ideal de oclusão. Imaginem uma caixa de sapato. Tá? Você tem a caixa e a tampa. A tampa da caixa de sapato é como se fosse a nossa maxila. E a caixa, a nossa mandíbula. A tampa, ela abraça a caixa. Então, a nossa maxila, ela abraça a mandíbula. Então, os dentes superiores, eles têm que pegar abraçando os dentes inferiores. Tá bom? Vale a gente voltar aqui. Os dentes superiores, eles estão abraçando os dentes inferiores. Quando a gente tem uma situação que é ao contrário, os dentes inferiores abraçando os dentes superiores, a gente tem um quadro de mordida cruzada, tá? E aí sim, essa mordida cruzada pode ser posterior, anterior, tá? Quando ela for anterior, natural na parte anterior, na frente. E quando ela for posterior, na parte de trás, tá bom? É comum também, pessoal, a gente vê alguns dentistas, alguns prontuários escrito assim, mordida cruzada posterior unilateral ou mordida cruzada posterior bilateral. Se vocês virem escrito unilateral, vocês já podem imaginar que está cruzado posterior, só que de um lado só. Ou seja, um lado está legal, o outro lado que está cruzado. E quando for bilateral, ou seja, nos dois lados estão cruzados. Tá bom? Mordida cruzada posterior. Esse caso aqui poderia, alguns autores, alguns dentistas, podem classificar como mordida cruzada posterior unilateral, porque é de um lado só que a gente tem a mordida cruzada, tá? O outro não. Mas tem autores também, tem dentistas que falam que, olha, a mordida cruzada, ela é cruzada, ela está cruzada. Independente se ela é de um lado só ou dos dois lados,
É uma mordida cruzada, então não tem essa de bilateral, unilateral, é uma mordida cruzada e ponto final. Tudo bem? Dentes ectópicos, tá bom? Aqui a gente tem uma vista oclusal, né, os dentes superiores. Os dentes ectópicos são aqueles dentes que estão para serem erupcionados ainda, então esses dentes a gente tem que acompanhar radiograficamente como é que está eles, como é que está a posição dele, para ver se está vindo certinho, se precisa de fazer alguma intervenção. São esses tipos de dentes, tá bom? Dentes impactados. Os dentes impactados é aquele dente que não foi erupcionado por algum motivo, tá? Ou porque ele está sendo retido, está tendo alguma dificuldade em fazer essa erupção. Às vezes pode ser que ele é um dente impactado por falta de espaço, tá? E tudo isso a gente tem que levar em consideração. Ausência de dentes. Quando a gente tem ausência de dentes, a gente pode chamar de agenesia dentária. Não confundam agenesia com analgesia, tá? É bem parecido as duas palavras, mas são completamente diferentes as explicações de cada uma. A agenesia, tá, é quando o paciente não tem aquele dente. Não é que ele teve aquele dente e extraiu, tá? É diferente. A genesia é o paciente ele não tem o germe dentário, não desenvolveu aquele dente. Exemplo clássico é o siso. Então você vê paciente que fala assim, eu tenho siso. Aí tem paciente que fala assim, o meu siso não nasceu. Eu não tenho, eu não tenho, eu tenho. Então quem tem, beleza? Quem não tem, não produziu, não tem o germe daquele dente, tem a agenesia. Beleza? Numerosos hábitos. Aqui é uma mordida aberta anterior, mas essa imagem é uma imagem causada, é uma mordida aberta causada por hábitos, tá? Ou uma chupeta, ou dedo, e cria esse hábito e faz essa mordida aberta. Tudo bem, pessoal, a gente tem essas maloclusões, mas os problemas causados pela maloclusão, quais que são? Dentes tortos ou dentes que não se encaixam corretamente são difíceis de serem mantidos limpos, podendo ser perdidos precocemente, tá? Outro problema causado pela maloclusão dos dentes são esses aqui. Estresse aos músculos da mastigação, levando a dor, dores de cabeça, problemas na ATM, que a gente sabe que é a articulação temporomandibular, aparência desfavorável, fala e digestão, tá? Vale a pena chamar a atenção aqui sobre o que leva o paciente, a grande procura dos pacientes para fazer o uso do aparelho é esse fator aqui, aparência desfavorável, tá? O paciente vê que ele, meu dente está torto, o meu dente está torto. Esse é o clássico. Ele chega no consultório e fala, olha, meu dente está torto, meu dente está assim, meu dente está assim. É claro que com o dente torto, ele desenvolve outros problemas, mas um paciente, ele vai entender que ele precisa de usar o aparelho porque o dente dele está torto. Beleza? E como que funciona essa movimentação ortodôntica? Como que é feito? A movimentação ortodôntica é um processo induzido pelo ortodontista, através dos aparelhos ortodônticos, onde ele consegue uma movimentação dos dentes através da reabsorção óssea na área onde ocorre a pressão e a formação óssea na região onde há tracionamento. Dessa forma, ele consegue reposicionamento dos dentes na arcada. Então, basicamente, pessoal, funciona assim, a gente leva um dente
de uma área para outra, mínima que seja, mas a gente leva um dente de uma área para outra, que a gente está movimentando o dente, aonde a gente está levando esse dente, então, acontece a reabsorção e, do outro lado, a absorção de osso. Basicamente isso, tá? Aqui a gente colocou através da reabsorção óssea, onde ocorre a pressão, e a formação óssea na região onde acontece o tracionamento. Bom, o que está tendo agora de interessante na ortodontia, que pelo fato da gente conseguir, ou digamos assim, não perder osso, tá? Nessa movimentação, vários pacientes ou vários colegas, implantodontistas, cirurgiões, estão encaminhando o paciente para a gente poder fazer a extração com o aparelho. Porque, olha só, quando a gente extrai um dente, fica o alvéolo, certo? Onde o dente estava ali inserido, verdade? E aí, o implantodontista, ele precisa de osso, tá? O que ele fala? Olha, esse dente aqui, ele está perdido, já não tem mais jeito. Só que em vez de eu extrair esse dente e criar um alvéolo, faz o seguinte, passa um aparelho e puxa ele, extrai ele, faz a extrusão desse dente com o aparelho. Por quê? Eu estou extruindo o dente, ou seja, eu estou puxando o dente, tá? Imagina um dente superior, eu estou puxando ele para baixo ortodonticamente, através do aparelho. O que seria isso? Traduzindo, eu estou puxando esse dente de uma forma lenta, segura, ao ponto que ele está vindo, mas está mantendo osso. Então depois, quando chega no limite, olha, não dá para puxar mais, não dá para fazer mais essa extrusão, aí o cirurgião ele pega, puxa o dente, beleza, ficou um pouquinho do alvéolo, ficou, mas a gente conseguiu muito a preservação óssea em função da extrusão por aparelho. Vocês entenderam? Tranquilinho? É um método legal, é legal de preservar o osso, justamente por conta dessa mecânica que o aparelho desenvolve, tá? Quais são os principais aparelhos, tá? A gente tem aparelho fixo, aparelhos removíveis, que a partir de agora são aparelhos removíveis, tá? Não tem mais essa de aparelho móvel. O paciente vai falar, é um aparelho móvel. Eu uso o aparelho móvel. Eu uso um móvel. Tem como usar um móvel? Eu vou precisar usar um móvel? Tudo bem. Mas nós vamos falar aparelhos removíveis. Tudo bem? Aparelhos extrabucais, os famosos A e B, tá bom? Aparelhos ortopédicos. Então, o aparelho fixo, ele é cimentado diretamente nos dentes. Os aparelhos removíveis é aqueles que a gente depende muito da colaboração do paciente, porque é um aparelho que o paciente pode tirar e colocar a hora que ele quiser. Aparelhos extrabucais são aparelhos que apoiam fora da cavidade bucal, tá? O aparelho extrabucal, ele é um aparelho, hoje em dia, tá caindo um pouco em desuso. Ainda há ortodontistas que gostam, que usam, é um aparelho que tem uma eficácia, que é legal, funciona muito bem, mas ele depende da colaboração do paciente e é um aparelho extrabucal, ou seja, a gente utiliza ele do lado de fora da boca. Exemplo, A e B. Quando eu falo A e B, talvez algumas de vocês aí vão pensar, A e B, o que seria esse A e B? A gente escuta falar muito fora do consultório, nas escolas, na vizinhança, o nome erradíssimo que é o freio de burro. Então, quando a gente escuta
Um amigo meu vizinho, está com aquele aparelho, está usando o freio de burro. O freio de burro nada mais é a EB. E é um nome, né, que veio para piorar a utilização. Né? Se fosse, por exemplo, vai usar um aparelho Janequine, já melhorou, né? Mas ao usar um aparelho freio de burro, já joga o aparelho lá embaixo. Tá? Aparelhos ortopédicos, os aparelhos que atuam no desenvolvimento esquelético, tá? No desenvolvimento esquelético. É bom a gente entender sobre essa questão de aparelho ortopédico e aparelho ortodôntico. São duas coisas distintas, tá? A gente vai ver um pouquinho para frente. Componentes do aparelho fixo. Os principais componentes para a movimentação ortodôntica fixa são, claro, o aparelho fixo, são os brackets, fio ou arco ortodônticos, ligaduras elásticas, que são as borrachinhas. Então, pessoal, o aparelho fixo, ele depende dessas três coisas. Se uma dessas três coisas não tiver, faltar, o aparelho não funciona, tá? Você pode ter o fio e a borrachinha, mas se não tem o aparelho, não tem como fazer movimentação. Você tem o aparelho, a borrachinha, não tem o fio, também não tem como. E assim, também se faltar a borrachinha, não tem como fazer essa movimentação. Então, quando a gente fala para o paciente, olha, escolhe uma cor da borrachinha, não é uma peça decorativa, não é um mecanismo de decoração. Ele tem as cores, tá? Lá, amarelo, azul, tá? Um monte de cor, mas não é simplesmente por conta da cor. Tem uma eficácia, tem um porquê essa borrachinha. E aí a gente vai ver direitinho aí. Os componentes do aparelho fixo são esses aí, ó. Os brackets, bom, o arco ou fio, tubos, bandas. Tubos e bandas a gente vai falar um pouquinho para frente também sobre isso. Ligaduras elásticas. Vamos falar dos brackets. Os brackets, pessoal, a gente começa a entender um pouquinho sobre os instrumentais e peças que a gente vai utilizar para fazer a montagem do aparelho, fazer a mesa clínica, a mesa ortodôntica, né, a clínica ortodôntica para o dentista, em cima de bracket. Então, os brackets são componentes principais do aparelho ortodôntico, sendo colocados no dente através de uma resina após a remoção da placa bacteriana. Então, a gente já está entendendo que a gente coloca o bracket através de uma resina, tá bom? Se a gente tem resina, vocês já podem imaginar que vai ter toda aqueles instrumentais, aquele mecanismo para se fazer uma resina. Arco e fio. Os arcos são os fios colocados nos brackets. Existem muitos tipos de arcos, desde o mais simples de aço normal até o de níquel com titânio e termoativado, tá bom? Ligaduras elásticas, ou mais conhecido como as borrachinhas, tem a função de ligar o arco ortodôntico ao bracket. Então aqui tem uma imagem muito legal demonstrando como que é feito essa ligação, tá? Então essa borrachinha que muitos pacientes olham como uma peça decorativa porque tem muita cor e tudo mais, ela tem uma função extremamente importante, que ela está ligando o fio, né, o arco, no aparelho, está deixando ele ali. Tá? Com a borrachinha eu tenho uma segurança que os dois, o arco e o aparelho, estão agindo em conjunto. Se porventura eu tiro todas as borrachinhas e deixo só o fio ali no aparelho, ele vai entrar aqui
dentro do slot do bracket e vai ficar ali? Vai sim. Mas eu não tenho essa segurança que o paciente vai escovar o dente e o fio não vai deslocar. Ele pode comer alguma coisa e o fio pode deslocar, tá bom? Bandas e tubos. As bandas são os anéis colocados em volta dos dentes, tá bom? Geralmente são os molares, com a finalidade de segurar algum acessório ou aparelho, como os tubos ou mesmo alguns aparelhos ortopédicos. As bandas em geral estão cada vez menos sendo utilizadas. No aparelho ortodôntico, a função do anel com o tubo é a mesma função do tubo colado no dente, tá bom? Isso daqui vale a pena a gente entrar um pouquinho em discussão, porque desse lado a gente tem a banda com o tubo, né, soldado na banda ali. Do lado de cá, a gente tem só o tubo colado, igual um bracket, tá? Isso daqui, essas duas imagens aqui, faz a gente pensar um pouquinho o que seria interessante a gente usar, banda ou o tubo de colagem, tá? Bom, veja bem, nesse exemplo aqui, onde a gente tem a banda, eu tenho um desconforto no paciente, tá? O pessoal que já usa aparelho ou que usou aparelho e teve a banda cimentada lá nos molares, vai entender bem o que eu estou falando. É um dispositivo firme, funciona, tá? É interessante, mas como tudo na odontologia, tem os pontos positivos e os pontos negativos, tem as vantagens e as desvantagens. A vantagem da banda é que ela, tudo bem, ela é muito firme, ela fica muito bem cimentada, dificilmente vai soltar. A gente pode colocar um dispositivo, um aparelho que vai exercer muita força em cima dela, que ela vai suportar, mas ela tem um ponto negativo, tem as desvantagens. Incomoda. Para a gente colocar essa banda, é necessário colocar aquele elástico separador 3 dias antes de colocar a banda, justamente para afastar, tá? É um dispositivo que facilita o acúmulo de placa. Além de facilitar o acúmulo de placa naquela região, é um difícil acesso para você poder higienizar. É muito complicado para você higienizar uma banda, passar fio e tudo mais. E para a gente poder colocar ela e ela ter uma qualidade boa, não é fácil. Então a prática, até o mesmo mecanismo de instalação da banda, não é tão simples assim. É fácil você chegar e colocar uma banda, beleza, colocou, mas ela está bem colocada? Ela está bem adaptada? Aí já é outra visão, é outro tempo. Então aqui, por exemplo, se não fizer uma adaptação muito legal, cria-se um nicho de acúmulo de placa, consequentemente de cárie. Já no exemplo 2 aqui, onde a gente tem só o tubo colado, é exatamente o contrário, as vantagens e desvantagens. Tá? A vantagem é que é muito mais fácil de higienizar, muito mais fácil de instalar, incomoda muito pouco o paciente, não precisa colocar o elástico separado 3 dias antes, super simples, super cômodo para o paciente. Tá? Em compensação, é um dispositivo mais leve. Então, se eu utilizar uma mecânica pesada, fazer alguma movimentação mais forte, facilmente esse tubo ele desloca, ele sai ali descola, né? Desloca, ele sai ali do dente. Entenderam? Então, pessoal, isso é legal porque o paciente ele pergunta: por que colocou o tubo? Por que não colocou a banda? E o paciente fala: por que não colocou o anel? Né? Olha, porque dependendo de cada caso, o dentista ele tem essa opção, isso é muito pessoal.
Propriamente dito, os materiais necessários para a gente poder montar um aparelho, tá? Brackets, claro, ácido fosfórico 37%, prime bond, tá? E o nome de vidro para a banda ortodôntica, se for o caso, se naquele tipo de paciente, aquele tipo de mecânica, a gente lançar a mão de uma banda, uma força maior, e a gente vai precisar. Claro, fio ortodôntico, fotopolimerizador e ligaduras elásticas, tá bom? Resina ortodôntica, pinça para brackets, banda ou tubo, colocador de elástico, alicates ortodônticos. Então, aqui o que vale chamar atenção é resina ortodôntica. Vocês já viram a resina composta para fazer restauração? É o mesmo princípio, tá? É o mesmo princípio. Porém, essa resina ortodôntica, ela é específica para aparelho. Ela é específica. Então, o que ela tem de especial? Tá? Ela tem de especial porque a resina composta, vocês vão ver na consistência dela, ela parece uma massa, tá? Parece uma massinha. A resina ortodôntica, ela digamos assim, ela parece um iogurte, parece um ionômero de vidro, sabe? Ela é mais viscosa. Então, por que ela tem essa propriedade? Porque ela consegue escoar melhor ali na base do bracket, ou seja, ela consegue ter uma aderência maior no bracket com o dente. Então vamos lá. O bracket, tá? É o nosso primeiro material. O primeiro material é o bracket. Então, aqui vocês podem perceber que tem uma canaleta aqui, a canaleta central onde põe o fio, que a gente vai chamar de slot. As aletas, tá? Onde a gente vai prender as borrachinhas. A gente tem a base. Essa base, ela é cheia de ranhuras, tá? Justamente para poder a resina impregnar ali e colocar, ter uma aderência legal na superfície do dente. E ela vem assim, ó. Ela vem numa caixinha, tá? De brackets. Essas caixinhas, a gente pode adquirir elas, a gente fala de boca de bracket. Pode comprar uma boca de bracket, ou seja, vem um bracket só em cada espaçozinho ali referente ao dente. A gente pode comprar de 10 bocas, ou seja, vem 10 brackets em cada aqui, que é o caso dessa daqui, tá bom? Ah, não, esse caso aqui é de 5. 5 brackets em cada uma. Tem o de 10, tem o de 100, tem de 1000 e por aí vai, tá? Eu acho que o máximo é 1000 mesmo, não sei. Mas enfim, o interessante é saber que a caixinha, ela vem com essas repartições aqui, tá? E que cada repartição dessa corresponde a um dente. Então o bracket, ele não é assim, esse bracket eu posso colocar no central, eu posso colocar no canino, eu posso colocar no molar, eu posso colocar... Cada dente tem um bracket diferente, tá bom? A base dos brackets, tem esse tipo de base de bracket. Tipo de bracket, pode ser bracket metálico, de policarbonato, cerâmica, cerâmica colorida, bracket de safira e bracket lingual. Tá? Aqui a gente tem, né, um bracket estético e o bracket convencional. Os brackets coloridos, tá? Também pode ter essa opção. Autoligados,
Os brackets autoligados são aqueles brackets que não precisam da borrachinha, tá? Então, eu coloco o fio aqui no slot do bracket, ali naquela canaleta, e ao invés de eu vir colocar uma borrachinha para segurar, eu tenho uma espécie de uma tampinha. Aí eu empurro a tampinha aqui para cima e ele prende legal e me assegura que o fio não vai deslocar. Tudo bem? Ácido fosfórico, aí sim é o ácido fosfórico 37%, é o convencional, tá? Não muda do clínico. Prime bond e ionômero de vidro para banda ortodôntica. Bom, os fios ortodônticos, e aí a gente tem uma sequência de fios ortodônticos, tá? A gente vai ver também o fio 12, 14, por aí vai, 16, são esses aqui, ó. O 012, 014, 016, 018, 020. Esses aqui a gente chama de fio redondo, tá? São redondos. Esses aqui são os fios retangulares, ou seja, eles possuem quinas. Já não tem aquela volta redondinha, tem uma quina, forma um ângulo de 90 graus. O fotopolimerizador também é um material indispensável, sem ele é impossível. Ligaduras elásticas são as borrachinhas, aí sim, várias cores, tipo. Hoje em dia a gente tem formas diferentes, então tem borrachinha com cara de Mickey, estrelinha, lua, e aí a imaginação vai embora. A resina ortodôntica, eu falei para vocês que ela é diferente da resina convencional, da resina composta, e até mesmo a apresentação dela é diferente, tá? Ela vem assim, bisnaga, e dura até bem, viu, pessoal? Uma resina dessa a gente acaba não usa muito igual uma resina composta de restauração. Pinça para brackets. Então essa pinça para brackets, ela tem uma ponta aqui atrás que a gente vai posicionar o bracket, e essa ponta na frente é onde a gente vai pegar o bracket. Então é uma pinça que a gente dá importância só para esse lado, que é onde a gente pega o bracket e coloca. Mas essa segunda ponta aqui, essa pontinha aqui de trás, ela é fundamental, porque é com ela que a gente vai angular o bracket já aderido ali no dente já. Aqui nessa imagem aqui, a gente está posicionando o bracket, e nessa segunda imagem aqui a gente está direcionando o bracket, colocando ele na posição ideal. Tudo bem? Afastadores labial, aí tem vários tipos, várias cores, vários formatos. O interessante é afastar o lábio, tá? E esse afastador labial, né, na própria imagem, vê que a gente precisa desse para poder fazer essa montagem. É muito melhor a gente trabalhar com o lábio afastado do que o lábio em cima. Até porque, para a gente poder montar o aparelho, a gente precisa de toda essa área de trabalho, os dentes, eles têm que estar muito bem secos. Não pode ter nenhum tipo de saliva, não pode ter nada ali. Então tem que estar muito sequinho, muito bem protegido ali de saliva, tá? Quando a gente afasta o lábio, aí fica muito mais fácil de trabalhar. Bandas ou tubo, a gente já comentou um pouquinho sobre a diferença entre um e o outro,
tá? Mas vale lembrar que quando a gente utiliza o tubo de cola, o tubo de colagem aqui para fazer a colagem no dente, ele também vem como se fosse um brete com uma base toda em estria, em alto relevo aqui para poder ter uma adesão maior. Colocador de elástico, tá? Esse daqui, as duas pontas, tá? Para colocar o elástico. Esse daqui tem uma ponta para colocar e uma ponta para tirar. Alicates ortodônticos. E aqui eu coloquei alguns, tá? Aqui são os principais alicates. E desses principais alicates, eu puxei 4, tá? Puxei 4 porque esses 4 vocês têm que saber, sim, de cor e salteado, qual que é qual, para que serve, quanto que usa, tá? E são esses aqui. Talvez essa pinça aqui a gente não classifique ela como um alicate, mas é uma pinça que ela é extremamente utilizada, tá? Então vamos lá. Alicate corte de amarrilho, tá? O alicate de corte de amarrilho, ele tem essa ponta bem característica, parece um alicate de unha, tá? O interessante é que essa base aqui de corte, ela é muito fina, mas é extremamente fina. Então a gente consegue alcançar áreas que talvez a gente não alcançaria com outro alicate ortodôntico de maneira alguma, tá? Então esse corte de amarrilho é esse alicate, ele parece bem com o alicate de unha. A gente vai ver o que seria o amarrilho, tá? Mas é um alicate extremamente utilizado, tá? O alicate de ortodôntico corte distal, ele tem essa característica de ter uma ponta que ela faz como se fosse um L, tá? E ela faz um encaixe entre as duas pontas, tá? Então, qual que é a finalidade desse alicate de corte distal? Primeiro, a gente vai lembrar aí, vocês lembram, uma recordação o que é distal, o que é mesial, né? Então, quando a gente coloca o aparelho, monta o aparelho e coloca o fio ortodôntico, é comum sobrar uma ponta do fio lá atrás, né? Então esse alicate de corte distal, ele vai exatamente nessa região distal. Então ele tem essa ponta em formato de L, que eu consigo ir nessa posição distalmente, tá? E fazer o corte daquela sobra daquele fio. E o interessante é que esse encaixe entre uma ponta e outra faz com que ao mesmo tempo que você corta o fio, ele já segura o fio. Então você corta, quando você aperta para cortar o fio, você corta e o fio já fica seguro no alicate. Então quando você puxa o alicate, já vem o fio preso aqui nessa ponta já. Beleza? A pinça Mathieu, tá? De ortodontia, existe sim uma pinça própria para ortodontia, mas uma pinça Mathieu clínica, uma pinça cirúrgica, ela também tem a mesma função, funciona legal. E isso, claro, vai depender do local que vocês forem trabalhar, numa clínica, num consultório, se tem mais de uma especialidade ou se é só a parte de orto. Mas é uma pinça tradicional, tá? Ela ajuda bem, principalmente quando a gente vai trabalhar com amarrilho, tá? Onde a gente tem duas pontas de fio, junta as duas e precisa ir girando e fazendo aquela torção do fio, tá? O alicate Sacabanda 347. Esse alicate Sacabanda, ele foi desenvolvido para remoção de bandas, principalmente das posteriores. Então esse alicate,
ele também, para o dentista que gosta de usar banda ortodôntica, para aquele dentista mais conservador, que não abre mão da banda, não abre mão daquela ancoragem mais firme, tá? Esse alicate ele é extremamente importante, porque ele tem uma base, tá? Aqui, uma base, como se fosse uma pista, tá? E uma ponta. Aqui a gente pode apoiar essa base na cúspide do dente, do molar, e essa ponta eu venho embaixo ali da banda, pegando digamos assim, no pé da banda, e eu faço a pressão e ela desloca, e ela solta. O paciente não sente desconforto algum, é super tranquilo para o paciente, e é um dispositivo que faz uma pressão enorme, ao ponto de remover uma banda ortodôntica, tá? Lembrando que a banda, ela é cimentada, então vocês imaginem só a força que faz. Mas para o paciente é super tranquilo, tá? Elástico, corrente ou cadeia, tá? O elástico, corrente ou cadeia, ele é, imaginem uma borrachinha do aparelho, a ligadura do aparelho, só que uma unida na outra, tá bom? Justamente para poder diminuir os espaços entre os dentes, que é e entre outras funções dela também. O elástico, corrente ou cadeia são elásticos muito utilizados em ortodontia para fechar pequenos diastemas, movimentação de dentes dentro da arcada e outras funções. Bom, muitos adolescentes desejam logo no início que o dentista já coloque o elástico corrente na cor desejada, mas enquanto os dentes estiverem desalinhados, isso não será possível. E veja bem, o elástico corrente possui funções específicas, não só para deixar o aparelho com cor da moda. Então isso daqui é interessante a gente entender, porque o paciente, ele pergunta mesmo, eu quero colocar aquele que tem assim, que pega tudo, que é uma cor só e tal, não sei o quê, porque tem um colega que está usando, tem um parente que usa, tem um amigo e tudo mais, e ele acha aquilo legal, interessante, quer fazer uso daquilo também. Mas tem as indicações, tá? Então não é porque o coleguinha está usando que eu posso usar também. Às vezes vai poder usar, às vezes vai precisar usar, mas às vezes não. Então isso não é só uma questão de estética, não é só uma questão opcional, tá? É uma questão de necessidade também, tá bom? E aí a gente tem essas três opções de elástico, tá? A gente tem o curto, tá? Médio e longa. Então, dá para perceber que quando a gente fala um elástico curto ou curta, eu tenho o espaçamento entre os dois menor do que, por exemplo, o médio e menor, por exemplo, o longo, tá? Isso depende muito do tipo de tratamento que eu estou fazendo. Qual que é a função daquele elástico, tá? Para que eu vou colocar aquele elástico? Aonde que eu vou colocar aquele elástico? Então, o elástico corrente cadeia são esses aqui, tá? Eles vêm assim, enroladinhos no rolo, fácil de você manusear ele. E tá aí, ó. Então eu tenho uma situação onde existe diastemas entre um dente e o outro, e aí eu lanço mão de um elástico corrente para poder fechar, tá bom? Clinicamente, eu tenho esse tipo de aparatologia fixa, montada com elástico corrente ou elástico cadeia, tá? Então, por exemplo, um grande diastema aqui, se eu estico esse elástico e coloco no paciente, se ele está esticado, a tendência é ele fazer isso aqui. Consequentemente, ele vem e fecha esses diastemas, esses espaços entre um dente e outro.
esse elástico agora é o elástico para intercuspidação. Também é um acessório muito utilizado, tá? É um material, digamos assim, um instrumental para a gente poder utilizar na prática ortodôntica. E ele tem essas três forças aqui, né? Leve, médio e pesado. E além de terem leve, médio e pesado, a gente ainda tem esses diâmetros aí, tá? 1/8, por exemplo, 3/16, 1/4 e por aí vai, 5/16, 3/8, meio. Mas o interessante é que nitidamente a gente vê que eles vão aumentando o tamanho, tá? E de um lado de uma visão leve, médio e pesado, eles vão ficando um pouquinho mais grosso também, tá? E isso é interessante a gente saber, porque cada elástico vai ser para um tipo de intercuspidação. A intercuspidação é quando a gente tem uma relação de dentes da maxila e dentes da mandíbula, que eles literalmente vão se intercuspidar. Ou seja, na anatomia dental a gente tem as cúspides, né? Digamos assim, as pontas dos dentes, né? E aí, quando você fala intercuspidação, é aquela relação entre as cúspides. No caso, a gente está se referindo à relação das cúspides dos dentes superiores com as cúspides dos dentes inferiores. Então, uma maneira bem generalizada é quando você tem essa relação aqui de encaixe entre os dentes superiores e os dentes inferiores. Essa intercuspidação, tá? Esse engrenamento dos dentes quando você fecha a boca, tá? A gente vai ver aqui nas imagens que vai dar para você ver bem legal. Olha só. Primeiro exemplo clássico de elástico para intercuspidação. Tá? Eu tenho uma mordida aberta, tá? Posteriormente esse paciente está tocando os dentes, mas quando a gente tem uma vista, uma visão anterior, ele não toca os dentes. Então é uma maneira de se fazer a utilização dos elásticos de intercuspidação. Então eu estou colocando esses elásticos justamente para forçar essa mecânica de aproximação dos dentes superiores para os dentes inferiores, tá? E aí a gente tem várias maneiras de colocar esse elástico, tá? Esse elástico aqui, por exemplo, é muito utilizado para paciente classe 2. Paciente classe 2, se vocês lembrarem no início da aula, aquele paciente que o dente superior ele é projetado para frente. É o dentinho da Mônica, o dentinho de coelho, jogado um pouquinho para frente. Então eu tenho a colocação desse elástico típico para a classe 2, justamente para poder fazer esse movimento aqui, jogar a parte superior para trás e a parte inferior um pouquinho para frente. Então eu estico esse elástico e coloco ele aqui, e ele faz esse movimento aqui assim, ó. Entendeu? E aí a gente pode lançar mão de vários tipos, vários tamanhos, várias formas de se colocar o elástico, tá bom? Aqui mais um exemplo, aproveitando que determinados tipos de brackets, eles possuem os ganchinhos, né? E esses ganchinhos, o paciente pergunta, poxa, mas por que tem esses ganchinhos nesse bracket aqui para trás e tudo mais? Justamente para isso, ó. Porque esses ganchinhos que vai me proporcionar a colocação dos elásticos, tá bom? Olha lá. Então eu tenho até mesmo um elástico de intercuspidação para correção da linha média. Então aquele paciente que ele não tem uma mordida cruzada, por exemplo, mas a linha média do incisivo central superior não coincide com a linha média do incisivo
central inferior, eu faço essa disposição de elástico para poder fazer esse movimento aqui, tá? Para poder girar e coincidir certinho. E quando a gente tem uma mordida cruzada, por que não lançar a mão de um elástico cruzando também? Todo mecanismo de elástico, ele vai servir para poder corrigir uma alteração na relação maxila, dentes da maxila e dentes da mandíbula. Então aí o que tiver que ser corrigido, a gente pode, se tiver que ser corrigido dentro desses parâmetros aí de maxila e mandíbulas dentários, a gente pode lançar a mão do elástico, tá? Esse aí tá preso do lado do palácio? Isso, esse daqui, ele tá preso aqui no tubo, tá? É um tubo tubo de colagem. Vocês veem que não tem anel. Vocês podem ver que não tem anel. Anel, banda, né? Não tem a banda ortodôntica. E tá preso num tubo de colagem. E aqui, quando ele sai da região vestibular dos inferiores e vai para a região palatina dos superiores. Então, aquele caso de mordida cruzada posterior, aonde eu deveria morder assim e estou mordendo assim, eu saio da vestibular, jogo para a palatina do superior para fazer isso daqui. Mas aí, cola bracket, então, na palatina, coloca um tubo. Um tubo não, desculpa. Um botão. Um botão. A gente vai ver o botão também. Belezinha? E infelizmente, em alguns casos, a gente tem esse tipo de intercuspidação. Tá? Esse tipo de intercuspidação. Então a gente tem a intercuspidação total, para fechar mesmo tudo. Quando for indicar, tem que prestar bastante atenção nessa indicação, porque limita muito o paciente.